Entre as sombras da Roma antiga, quando a fé em Cristo era perseguida com ódio e crueldade, ergueram-se dois irmãos de coração, dois servos humildes, invisíveis aos olhos da sociedade, mas grandiosos diante de Deus. Seus nomes eram Protos e Jacinto. Eles não possuíam riquezas, não tinham poder, não usavam coroas, mas no silêncio das catacumbas guardavam o tesouro mais precioso, a fé em Jesus Cristo. Este é o testemunho deles, uma história de coragem, fidelidade e sangue derramado. Uma história que atravessou séculos, sendo preservada nas pedras das catacumbas, nos livros dos mártires e nos corações dos fiéis. Hoje vamos reviver, passo a passo, a vida, o martírio e o legado dos santos Protos e Jacinto. As vidas e as obras dos maiores santos da história. Seus exemplos de fé, amor e luta. Você vê aqui, todos os dias. No canal A Luz na Oração. Seja sempre bem-vindo. O século III da nossa era foi um tempo de crise. O Império Romano parecia indestrutível, mas por dentro estava rachado. Guerras nas fronteiras, intrigas palacianas e revoltas internas faziam tremer o império que um dia dominara o mundo. Nesse cenário, os cristãos eram vistos como inimigos, porque recusavam-se a adorar os deuses do Estado e a oferecer incenso ao imperador. As perseguições não eram apenas leis escritas, eram realidades sangrentas. Prisões lotadas, arenas repletas, fogueiras acesas. Muitos eram forçados a escolher, sacrificar aos ídolos ou morrer. Foi nesse mundo de medo e violência que Protos e Jacinto viveram. Dois servos, dois eunucos, sem voz no império, mas com fé inabalável no coração. Protos e Jacinto eram servos na casa de Santa Eugênia, uma jovem cristã nobre que também se tornou mártir. Seus nomes, preservados pelo martírio, revelam sua origem humilde. Eram eunucos, homens castrados a serviço da corte doméstica. Para o mundo, eram insignificantes, mas para Deus eram preciosos. A fé deles não era feita de discursos eloquentes, mas de gestos de serviço e oração silenciosa. Eles viviam em comunhão com a igreja, participavam das celebrações escondidas e sustentavam com fidelidade sua senhora, Santa Eugênia, que partilhava com eles os mesmos riscos da fé. Seus corações eram inteiramente de Cristo. Nada os seduzia no poder de Roma. Sua força vinha da humildade e do amor. O imperador Valeriano decretou que todos deveriam sacrificar aos deuses de Roma. Cristãos que se negassem eram açoitados, torturados, mortos. Protos e Jacinto foram denunciados. Presos, foram levados ao tribunal. Os juízes exigiram que queimassem incenso em honra a Júpiter e Marte. Mas eles responderam com simplicidade e firmeza: somos cristãos. Nosso Deus é Jesus Cristo. Não adoraremos ídolos. Essas palavras, vindas de servos humildes, ecoaram como desafio contra o império. Eles sabiam que a sentença seria a morte, mas não temeram. Condenados à morte, foram açoitados, cruelmente. Mas seus corpos feridos tornaram-se templos da graça. No dia 11 de setembro do ano 258, foram conduzidos ao suplício. Ali, diante da espada, ergueram os olhos ao céu. Não havia ódio em seus corações, apenas confiança. Foram decapitados. O sangue deles manchou a terra de Roma, mas também a purificou. A vida parecia perdida, mas na verdade estava apenas começando. No céu, Protos e Jacinto receberam a coroa dos mártires.
Os cristãos recolheram os corpos e os sepultaram nas catacumbas da Via Salária. Ali permaneceram por séculos, até que, no século XIX, suas relíquias foram redescobertas. No túmulo havia inscrições confirmando seus nomes, um testemunho silencioso que resistiu ao tempo, lembrando a todos que a fidelidade nunca morre. Com o passar dos séculos, igrejas foram erguidas em honra de Protos e Jacinto. Sua festa litúrgica permaneceu no calendário da igreja, celebrada a cada 11 de setembro. Eles são lembrados não pela grandeza humana, mas pela humildade fiel. Sua memória atravessou fronteiras, inspirando cristãos a viverem com coragem em meio às perseguições modernas, seja em terras de guerra, seja em ambientes onde a fé é ridicularizada. A história de Protos e Jacinto nos provoca. Estamos dispostos a viver nossa fé com fidelidade, mesmo quando o mundo nos pede que calemos? Eles eram servos, mas diante de Deus eram gigantes. Sua coragem é farol para nós. Seu sangue derramado não foi derrota, mas vitória. O mundo muda, mas a fé é a mesma. E os mártires permanecem como colunas da igreja, sustentando-nos no caminho da perseverança. E assim, entre as sombras das catacumbas e o brilho eterno da glória de Deus, a vida de Protos e Jacinto resplandece como um farol de coragem. Dois servos invisíveis aos olhos do mundo, mas eternamente lembrados pela igreja como heróis da fé. Eles não levantaram exércitos, não governaram impérios, não escreveram tratados, mas com sua fidelidade simples e radical, tornaram-se colunas vivas da igreja, testemunhas que atravessam séculos para nos dizer: Cristo vale mais que a própria vida. Hoje, sua memória é mais que uma recordação histórica. É um chamado vivo, urgente, para cada um de nós. Somos convidados a levantar os olhos para o céu, como eles o fizeram no momento do martírio, e a renovar em nossos corações a mesma chama que ardeu nos deles. Protos e Jacinto permanecem conosco, não como figuras distantes do passado, mas como irmãos que intercedem diante de Deus, sustentando nossa fé e encorajando nossa caminhada. Neste momento, deixemos que a história deles se transforme em oração. Como os primeiros cristãos que se reuniam em silêncio nas catacumbas, unamos nossas vozes e corações, pedindo a intercessão dos santos Protos e Jacinto para que nossa fé seja firme, nossa esperança inabalável e nosso amor verdadeiro. Rezemos juntos. Gloriosos santos Protos e Jacinto, humildes servos da casa terrena, mas príncipes na casa de Deus, nós hoje elevamos nossa voz em súplica, lembrando o vosso testemunho de fidelidade, a vossa coragem diante dos juízes de Roma e o vosso amor que nada pôde calar. Vós que fostes pequenos aos olhos do mundo, mas grandes no coração do Senhor, ensinai-nos a viver com a mesma coragem, a não renunciar à nossa fé e a proclamar, com simplicidade e firmeza, que Jesus Cristo é o único Senhor. Ó santos mártires, que preferistes a morte à idolatria, ensinai-nos a escolher sempre a verdade e a luz, mesmo quando o mundo nos convida às sombras. Dai-nos a graça da perseverança nas provações, a firmeza diante das tentações e a coragem diante das perseguições. Vós que derramastes vosso sangue como semente da fé, ajudai-nos a derramar cada dia o perfume de nossas vidas em serviço e amor. Santos Protos e Jacinto, intercedei pelos jovens, para que encontrem em Cristo a razão de viver. Intercedei pelas famílias, para que sejam lares de fé e de esperança. Intercedei pelos pobres e perseguidos, para que encontrem consolo na misericórdia de Deus. Vós que sofrestes em silêncio, acolhei também os que hoje sofrem em silêncio, os esquecidos, os abandonados, os que não têm voz. Sede para eles consolo, força e esperança. Ó servos humildes, mas gloriosos mártires,
Ensinai-nos a ver que a verdadeira vitória não está nas coroas humanas, mas na coroa incorruptível da fidelidade. Que vossa intercessão nos ajude a ser fiéis em cada escolha, em cada gesto, em cada palavra. Que nosso coração seja firme como o vosso coração e que um dia possamos nos unir a vós na eterna liturgia do céu, onde o Cordeiro é adorado pelos séculos sem fim. A história de Protos e Jacinto não termina no passado. Ela continua hoje, cada vez que alguém escolhe a fidelidade a Cristo, cada vez que um coração se abre para o amor de Deus, cada vez que a fé é proclamada mesmo em meio à perseguição. Que a vida deles seja para nós inspiração e força, e que, guiados por sua intercessão, possamos um dia nos unir a eles na glória eterna, diante de Cristo, Senhor e Rei.